Olha, se você chegou até aqui, é porque você tem uma curiosidade de descobrir aonde estão os seus defeitos que faz com que você não consiga romper na vida. Eu estou aqui não só para falar quais são esses seus defeitos, mas também para trazer soluções para que eles deixem de ocorrer em sua vida. Antes de começarmos esse vídeo, verifique se você está inscrito nesse canal, se tem curtido e compartilhado as nossas publicações, pois isso ajuda muito no engajamento do nosso canal. Vamos para o vídeo. Um dos maiores desprezos da vida é quando a gente até tem desejo de mudar, de ser alguém melhor, de nos idealizar em nosso sonho, mas nunca nos tornar aquilo que sonhamos. Na verdade, nós apenas sonhamos e não tornamos os nossos sonhos objetivos, e isso eu falo exaustivamente aqui nesse canal. Mas por que isso acontece? E isso é culpa sua, não é do mundo ao seu redor. Pois eu te digo desde já, o mundo, ele não é justo. Se você ficar esperando que o mundo te abençoe porque você é uma boa pessoa, você está muito enganado. O mundo não é justo, então você tem que ir na contramão dele e fazer a tua própria realidade sem esperar que ele te traga benesses para você conseguir romper na sua vida. Primeiro ponto, porque você não consegue romper na vida. Você é medroso. Na verdade, o nosso corpo, a nossa mente é programada para poder não encarar desafios. Tudo aquilo que nos põe em jogo e nos coloca em risco, a gente quer se afastar e procurar uma forma com que seja estável o nosso momento. Nosso corpo, na verdade, nem gosta de instabilidade, que é totalmente diferente de estabilidade. E aí que está o problema. A gente, por ter esse medo de confrontar os nossos desafios, é algo que nos tire dessa rotina consuetudinária, no caso costumeira, a gente acaba se retratando do mundo, se distanciando dos desafios e se acomodando ao que é mais prático. Nosso medo nos impede de romper a nossa vida. Ainda sobre medo, eu fico imaginando hoje um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX e de outras várias empresas. Qual terá sido o pensamento dele se ele teve medo no momento de arriscar o único dinheiro que ele tinha no terceiro estágio do lançamento da SpaceX? No momento de crescimento dele, na verdade, no momento inicial da SpaceX, que é uma empresa de foguetes, uma empresa que produz produtos espaciais, ele teve que fazer duas decisões. A primeira, saber se ele investiria o resto que lhe sobrava dos valores que ele tinha acrescido na vida dele, se ele colocaria na SpaceX ou se ele colocaria na Tesla. E a decisão dele foi distribuir, ele mandou para os dois lados. E o segundo ponto foi, ele só tinha dinheiro para 3 lançamentos, os 2 primeiros deram errado, ele só tinha mais um, o restante do dinheiro só dava para mais um lançamento. Se desse errado esse lançamento, ele ficaria sem dinheiro. Agora eu me pergunto, será que ele teve medo de decidir em optar para enviar esse foguete? Será que se ele tivesse feito a decisão contrária, não, vou guardar esse dinheiro e investir em outra coisa, ele seria o homem que é hoje? Ele teria a riqueza que ele tem hoje? Certamente não. Ele teve coragem e deu tudo o que tinha nessa última opção, na última chance que ele tinha. E por ele deixar esse medo de lado e confrontar o desafio, confrontar até mesmo o próprio corpo e a mente dele, ele conseguiu se tornar o homem mais rico do mundo. E pasmem, só abrindo aspas aqui, eu falei para um amigo ainda no início do ano passado, se não me engano, que ele se tornaria o homem mais rico do mundo em breve. E eu continuo falando isso, ele vai se tornar muito mais rico quando esse negócio de viagem espacial tripulada por pessoas comuns como nós, mas que infelizmente ainda não temos o dinheiro para pagar uma poltrona, mas quando isso começar a acontecer, vocês vão ver o que é riqueza de verdade, porque muitas pessoas vão ter interesse e ele vai estar com a faca e o queijo na mão. Isso por quê? Porque ele não teve medo de arriscar. Falando de arriscar, falando em risco, talvez seja uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas, é a sua capacidade de confrontar a si mesmo e arriscar. Então, o segundo ponto é arrisque. Se não houver risco, nós não conseguiremos saber o que o mundo prepara para nós. Na vida, tudo é feito por duas decisões. Eu decido se eu desligo essa parte que eu falei agora de frente para a câmera, ou eu decido continuar gravando. Teremos dois impactos e a realidade será mudada por causa disso. Então, decisões, independente de como, elas vão causar um impacto nas nossas vidas. Então, o ato de arriscar em uma dessas decisões faz com que toda a realidade seja alterada e também que influencie na nossa vida, inclusive na nossa capacidade de romper ou não romper as nossas expectativas. E olha só, se você optar por não arriscar, você vai ter a certeza
a certeza que você nunca vai romper na vida. Afinal, tudo na vida é questão de decisão. E nesse momento, você quem decide se você irá romper de vida ou se você ficará nessa mesmice, apreciando o projeto dos outros. E falando em projeto dos outros, é o nosso terceiro ponto. Pare de admirar o projeto dos outros e construa a tua própria realidade. Mikael, o que você está falando? Você acabou de falar do Elon Musk. Beleza. Quer dizer que em toda conversa de amigos eu vou falar da história de vida do Elon Musk? Será que em toda conversa de amigos eu vou falar das gratificações que outras pessoas tiveram pela coragem dela e nunca vou poder exaltar a minha coragem de fazer algo diferente? Jamais isso pode ocorrer. Você tem que construir a tua própria história e ter orgulho de contar ela para as pessoas. Então, tenha coragem para poder você mesmo apreciar a sua própria história, construir a tua própria história e fazer o teu nome. Eu poderia exaustivamente falar de todas as pessoas que eu admiro. Mas e aí? As histórias deles têm impacto em minhas vidas? As histórias dos outros têm que causar impacto e motivação para nos mostrar que somos capazes. Não é só entrar em um ônibus, olhar pela janela dele naquele ônibus apertado e ficar idealizando quando passa uma Porsche do nosso lado. Não é só isso. Poxa, eu sonho ter um dia isso. E aí, tu sonha, teu sonho morre assim que você chega em casa e não produz nada para ser diferente. Isso está totalmente errado. Então, sonhos foram feitos para colocar em prática, claro, em formato de objetivos. Então, pare de sonhar o sonho dos outros, para de ficar exaltando o que é dos outros, exalte tuas próprias conquistas, construa a tua própria história. Ah, Mikael, você fala isso, você vem aqui, você dá um sermão desse, mas e aí, você? Eu admiro sim as histórias das pessoas, na verdade todos nós começamos do zero, alguns acabam tendo mais privilégios do que outros, porque às vezes entram numa família que tem mais condições, acabam sendo mais bem instruídos ainda na sua juventude. E aí? Mas e eu? Se eu estou falando isso é porque eu vivi. Nem sempre hoje eu tive essa propriedade para falar com vocês da forma que eu falo. Foi através de muito estudo, de experiências de vida, para poder chegar a esse ponto. Hoje, aproveitando para anunciar neste vídeo, me torno também empresário em breve. Claro que um microempresário inicialmente. Mas eu também quero falar sobre outros aspectos. Na vida, tudo por correr riscos. Inicialmente, quando eu comecei na minha jornada trabalhando, propriamente dito, comecei trabalhando em uma agropecuária ainda novo, desde os 12 anos. Dali eu recebia, em média, R$20 por dia trabalhado, costumava ser sábado ou às vezes domingo, recebia R$20, porque nos outros dias da semana acaba tendo que estudar. Depois disso, ainda nessa época eu não tinha conhecimento algum sobre o mercado financeiro e nada, depois comecei a trabalhar numa loja de centro automotivo de um tio meu, que é uma pessoa incrível, me deu a oportunidade de poder pagar a faculdade, embora 90% do meu salário fosse comprometido para pagar a faculdade. Ainda ali, eu aprendi muitas coisas, vendo com experiências de vida, conselhos dele também sobre a vida. Eu fui despertando interesse sobre o mercado financeiro, ações, conheci o Bitcoin, as criptomoedas, e dali eu comecei a ter sonhos tratados como objetivos. Quando surgiu a oportunidade de estagiar em um bom escritório de advocacia, que sou eternamente grato pelas pessoas que, na verdade, ainda trabalham neste local, e são pessoas incríveis que me ajudaram muito sobre a vida, sobre o meu posicionamento, sobre postura. Mas desde aquele centro automotivo eu costumei construir minha vida. Embora grande parte do meu salário, 90%, fosse para investir na faculdade, porque eu não tinha condições, e minha mãe também não tinha condições completas, dali já começou a construir os meus desejos sobre o mercado em si, sobre a pessoa que eu queria ser e onde eu gostaria de atingir. Hoje, eu já sou uma pessoa diferente, uma pessoa matura. Hoje já reconheço as coisas da vida e descobri que muitas delas, para eu alcançar, eu tive que correr riscos. Se eu disser que todos os riscos foram bons, eu vou estar mentindo. Muitos foram bons, mas também me decepcionei muito. Só que se eu não tivesse arriscado, aonde será que eu estaria? Esse é um dos questionamentos que talvez eu me pergunte bastante. Mas graças a Deus, eu aprendi a ser uma pessoa que gosta de correr riscos. Porque eu sei que a verdadeira realidade da vida estão nos riscos que corremos. Então, o desejo de ser uma pessoa melhor, a capacidade de se arriscar, deixar o medo de lado, tudo isso se junta para nos tornar uma pessoa melhor. E quer que eu te diga uma coisa hoje? Tira teu sonho do papel. Para de ser aquela pessoa que coloca só as coisas no papel, prega na parede, fica olhando e fica falando: imagina se eu fosse assim. Você não foi criado para isso.
Primeiro, você foi criado para ser uma pessoa diferente, uma pessoa que tem propósito, uma pessoa que, além de querer ser alguém melhor, realiza e se torna alguém melhor. Tire teus planos dos papéis, coloque transformações em ações, todos eles se transformem em ações no dia a dia, coloque na prática e se torne aquilo que o teu sonho deseja. Bom, eu espero que você tenha curtido e gostado bastante desse vídeo. Nos ajude também compartilhando com outras pessoas e motive pessoas a se tornarem melhores. Um grande abraço.